Olá pessoal, é um prazer, um privilégio de estarmos aqui reunidos nessa live, nessa noite. É, um, é uma imensa gratificação que temos quando ouvimos esses louvores e esses louvores nos edifica cada vez mais. Quando a gente escuta uma adoração dessa, o nosso coração ele se enche, se enche da graça e do amor do Senhor. Então, é um prazer todos vocês aqui. Agora esse é um momento muito especial, um momento da palavra de Deus. Espero que cada irmão possa receber aquilo que Deus quer falar. Então, eu peço a todos que quem puder abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, a partir do versículo 11. Quero ler junto com vocês. Amém. Então, lá no versículo 11, Paulo vai dizer a Timóteo, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, quem me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém. Eu convido os irmãos para nesse momento fazer uma breve oração, só para que Deus conduza esse momento conosco. Amém. Senhor Deus, que bom, Senhor, estarmos aqui reunidos. É um prazer, um privilégio da parte do Senhor. Como o Senhor falou para Paulo agora nesse momento, ao evangelho que me foi confiado. Então, Senhor, agradeço por esse momento de confiança da sua parte, que nesse momento, Pai, o Senhor venha falar para o teu povo. Que qualquer atitude minha, pessoal, individual, caia por terra e resplandeça a vontade do Senhor para falar aos nossos corações. Muito obrigado, que o Senhor abençoe grandemente esse momento, que o Senhor esteja à frente. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, esse evangelho de Timóteo, esse momento aqui que Paulo escreve para Timóteo, ele estava indo para a Macedônia, ele estava indo diretamente a uma viagem da Macedônia, a gente pode ver isso lá no versículo 3, e nesse momento ele roga a Timóteo dizendo que Timóteo ficasse em Éfeso, porque ele precisava advertir alguns, que essas pessoas estavam ensinando doutrinas vãs. Então, nesse momento que Paulo designa Timóteo para fazer essas condições, ele sai mostrando tudo que tá acontecendo, Que algumas dessas pessoas estavam se envolvendo bastante na questão é, de na questão de fábulas e genealogias que estavam criando contendas no ambiente, no ambiente cristão, digamos assim. E agora ele começa a determinar que esse evangelho que ele traz, é um evangelho que foi confiado por Deus. Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, a quem me foi confiado. Paulo, ele teve aquele encontro com Cristo, como vai falar lá em Atos, e aquele momento realmente foi um momento de confiança, onde Jesus Cristo veio pessoalmente e que chamou Paulo para esse ministério. Lá naquele instante, que ele teve aquele encontro com Jesus, os olhos dele se escamou, ele precisou depois passar um momento com um dos apóstolos, Dos apóstolos não. Então ele teve que passar um momento lá para poder que as pessoas, que os apóstolos aceitassem ele, que o concílio da igreja aceitasse Paulo. Então, o que ele pode agradecer aqui? Ele agradecia a Deus por ter confiado. Você, irmão, nós, como cristãos, muitas vezes não agradecemos. Nós refutamos essa palavra que Deus nos deu, esse momento que Jesus nos preparou. Imagine você que está aqui ouvindo a palavra, você que está aqui escutando essa palavra que foi dada por Cristo, que nos ensinou, o pastor tanto que prega toda semana, tanto que nos ensina, que nos orienta, e a gente pega essa palavra, digere e não coloca ela para frente. A gente não agradece a Deus por essa palavra. A gente muitas vezes não agradece a Deus, ou seja, nem acredita que essa palavra está sendo confiada a mim e a você. E essa palavra, ela foi confiada a cada um de nós.
Na hora que você leva essa palavra a algum dos seus amigos, você leva esse evangelho através do seu trabalho, através de você para a sua escola, para algum canto, ela está sendo confiada a você. E Paulo agradecia por isso. Nós, muitas vezes, não damos de conta a importância dessa palavra e nem agradecemos a Deus pela confiança que Ele nos deu de levar essa palavra para outras pessoas. Paulo também aqui no versículo 12, ele diz: "E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério." Irmãos, você vê aqui que Paulo agradecia por ter sido confortado. Você agradece a Deus por Deus lhe confortar? Ah, Mário, como assim me confortar? Será que eu posso me confortar dos problemas, das dificuldades? Irmãos, muitas vezes a gente não percebe, mas nós como cristãos, nós passamos muitos momentos difíceis, muitos momentos que a gente acha que não vai passar. E quando a gente passa, a gente nem agradece a Deus por Ele nos ter confortado. Porque para você passar esse momento difícil, só o conforto de Deus, só o consolo de Deus para passar por isso. Irmãos, quando você é cristão, você passa por vários momentos, situações que você acha que essa barreira não é capaz de transportar. Você fica assimilando aquilo e acha que esse choro vai permanecer. E a palavra de Deus é bem clara, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está passando por um momento difícil, você está passando um momento de angústia, eu digo a você, peça o conforto de Deus, ore pelo conforto de Deus e após isso agradeça por Deus ter confortado. Eu imagino esse momento de Paulo. Paulo, como a gente vê, se você olhar lá em Atos, vai falar um pouco da história de Paulo, ele perseguia a igreja. Até aqui no próximo versículo ele vai dizer, ele blasfemava contra o ministério, ele era perseguidor. E Paulo fazia tudo isso de acordo com o conhecimento que ele tinha. Ele não fazia isso de acordo com o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Ele mesmo disse que ele fez ignorantemente, aqui no versículo 13. Ele fez por incredulidade. E a gente imagina essa mudança de Paulo, né? Quando ele aceitou a Cristo. Quando Jesus falou com ele, essa mudança não foi fácil. Com certeza Paulo passou por muitos momentos difíceis. Se você for ver lá em Atos, vai ter um capítulo que fala lá, o perseguidor agora sendo perseguido. Paulo deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Paulo precisou tirar um momento de renovo espiritual, de certa forma. Ele precisou de ter um crescimento espiritual. Ele não chegou e foi logo assumindo a liderança de tudo, não. Ele passou por momentos difíceis. E muitas vezes a gente acha que quando aceita Jesus vai ser tudo uma maravilha, tudo vai mudar, mas não, irmão. Se você que não é evangelho, você entendeu essa palavra e diz, agora eu quero servir a Cristo. Se você está passando por esse momento de decisão, se você está querendo entender o que é o verdadeiro evangelho, eu digo a você que essa mudança, você aceitando a Cristo, essa mudança não vai ser fácil. Essa mudança não é fácil, irmãos. Porque quando você vir aceitar, você orar dizendo, aceita Cristo, no mesmo dia você vai ter que ir para casa, então você vai ter que conversar com seus familiares, conversar com seus amigos que você comumente convive, e essas pessoas, elas têm um pensamento igual ao que você tinha. Quando você aceita Cristo, o pensamento começa a mudar, você começa a ver as pessoas dizendo, não, eu não concordo com isso, não, eu não aceito esse tipo de ação. Ah, eu não aceito esse tipo de conversa. Essa conversa boa eu não concordo. E o que você tem que fazer? Você vai acabar automaticamente se afastando dessas pessoas. E não é fácil quando a gente se afasta das pessoas. Não é fácil quando você toma essa decisão. Quando você muda o seu pensamento e coloca o seu pensamento na vontade de Deus, não é fácil. Mas não é porque não é fácil, meu irmão, que não seja alegre. Não é fácil, porque não seja, mesmo que não seja fácil, não quer dizer que não seja alegre. Olha o que é que Paulo diz, eu dou graças a Deus por ter me confortado. Ele agradece a Deus por ter confortado o coração, porque é Jesus quem conforta o coração, porque me teve por fiel. E Paulo, ele se demonstrou fiel, ele se pôs na condição de fidelidade para Cristo, acreditando que aquilo ali era a vontade de Deus. E para isso ele precisou cada vez mais aproximar-se de Deus, aproximar-se do Senhor Jesus, para que ele pudesse entender
a fidelidade que ele precisava ter naquele momento. Então, se você vai tomar a decisão de buscar a Cristo, seja fiel. Se você vai tomar a decisão de você estar na presença de Deus constantemente, seja fiel. Porque a gente acha que como cristão já aceitou a Cristo, já está salvo e pronto. Não, meu irmão, nós precisamos estar diretamente na presença de Deus. E a presença de Deus é mudar nossas atitudes, mudar nossos pensamentos, fazer com que aquilo que a gente esteja plantando, ele seja cultivado de acordo com a vontade de Deus. E esse momento é difícil. Somente quando a gente consegue colocar o nosso coração e deixar com que Deus conforte o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, aí assim a gente se torna algo mais tratável, mais agradável, mais receptivo. Então, como o próprio Paulo diz, que a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente lê esse versículo e pensa que a graça superabundou com a fé. A gente pensa que a graça está relacionada com a fé. A fé que você cria é que faz a graça de Deus superabundar em você. A fé que você tem, ela permite com que a graça de Deus superabunde a você. A graça de Deus é aquele presente que eu não mereço, que eu não teria competência alguma de receber. Você recebe a graça. Quando você dá algo a alguém, quando você chega e dá um presente a alguém, ou então você tem um produto que você ia vender e você dá a alguém, você diz, eu dei de graça. Você não merecia, mas eu dei, está aqui, eu estou dando a você de graça. Quando você vê frete grátis, olha, você deveria pagar, mas eu estou dando de graça para você. Você não merecia, mas eu estou dando. A graça é isso, é receber algo que você não merece. E você não merece, mas você só pode receber a partir da fé. Se você não gerar fé no seu coração, você não recebe essa graça. Ah, o pastor disse que eu tenho a graça de Deus. Você tem fé para receber a graça de Deus? A sua fé permite com que essa graça superabunde na sua vida. Que essa graça aumente na sua vida, que ela tome completamente a sua vida, se você tiver fé. E para você ter essa fé, meu irmão, você precisa do amor em Cristo Jesus. Você precisa amar Cristo. Você precisa ter o amor que há em Cristo Jesus. O amor que Ele deixou registrado no Evangelho dele. Dois amor principal. Amar a Deus acima de tudo. E amar o próximo como a ti mesmo. Você tem essas duas características. Então a graça vai superabundar na sua vida. As bênçãos de Deus vai ser derramada na sua vida. Aquilo que você não imagina vai abundar na sua vida. Que você não tem direito de receber vai abundar. Você acha que você tem direito à sua salvação? Você acha que nós temos direito à nossa salvação? Não, meu irmão. Só através da graça. Porque a palavra de Deus é bem clara quando ele diz que não há um justo sequer. A palavra de Deus é bem clara que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso só acontece com a graça, mas só permite através da fé. E com isso, o apóstolo Paulo, ele vem cada vez mais firmar e formalizar aquilo que Deus tem separado para a gente. Quando ele fala, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal, disse ele. Irmãos, quando você ajusta a sua fé com o amor de Deus, você consegue entender que Jesus veio para salvar os pecadores. Quem é pecador, irmãos? Eu sou pecador? Somos. Todos nós somos pecadores. Então ele veio salvar a mim e a você. Ele veio salvar a mim e a você, meu irmão, porque nós não merecíamos, ele nos concedeu a salvação de graça. Ele veio para salvar a mim e a você, porque nós não teríamos direito a essa salvação. E ele diz que ele é o principal. Ele se coloca na condição, porque ele sabia os pecados que ele cometeu, ele sabia da perseguição que ele fez contra os cristãos, ele sabia das coisas ruins que ele fez contra a obra do Senhor, e ele se colocou ali como principal.
ele se colocou ali como principal. Mas ele sabia o que ele teria para fazer. Ele sabia que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No momento que ele passou a conhecer a Cristo, ele já passou a entender: Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar aqueles que não tinham direito à salvação. Foi mais um dos motivos para ele se prender a salvar aqueles que eram fora da linhagem, né? Os chamados os gentios. Foi mais um motivo que ele tinha para levar o evangelho para as pessoas que não faziam parte da lei judaica na época. Então, com isso, ele fez com que essa palavra, ele sabia que essa palavra era uma palavra fidedigna. Era uma palavra fidedigna. E quando ele aceitar Cristo, ele aceitou a partir da misericórdia de Deus. Como ele fala aqui, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, você quer ter longanimidade? Você tem que pedir para Jesus mostrar a você. Mário, eu estou passando um momento tão difícil. Estou passando um momento tão triste, um momento tão solitário, tão difícil que eu estou passando. Você precisa de fé, meu irmão. E quando você não conseguir ver a longanimidade, você tem que pedir para que Jesus mostre. Porque Paulo pediu que ele mostrasse, que Jesus mostrasse. Mas por isso alcancei misericórdia. Por isso alcancei misericórdia. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Ele pediu que Jesus Cristo mostrasse um longo ânimo na vida dele, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele precisava ter um longânimo, para que as pessoas vissem nele. Na hora que as pessoas olhassem para Paulo e dissessem: esse aí é um verdadeiro homem de Deus, esse aí é um verdadeiro homem de Deus. Então, se você não está conseguindo um longânimo, você não está conseguindo aquela felicidade que você esperava ter, se você não está conseguindo aquilo que você esperava conseguir, meu irmão, eu digo a você: peça para que Jesus mostre. Peça para que Cristo mostre o seu coração, que Cristo restaure a sua alma, a sua vida, que Cristo restaure o seu ser. Você tem que pedir isso, você tem que orar, você tem que se prostrar e exigir. Exigir da palavra de Deus aquilo que você tem. Que você tem. É possível que você restaure o seu ânimo, é possível que você fortaleça a sua alegria. Então você tem que pedir que Jesus mostre. Você tem que passar a crer em Cristo para que possa ter a vida eterna. Porque Jesus é o único Deus invisível, imortal, sábio, seja para a honra, seja para a glória, seja para tudo sempre. Amém. Disse Paulo. Então, se você quer conseguir transformar a sua vida, se que você quer fazer com que o seu coração esteja transformado, receba essa palavra de Deus e use ela na fidelidade e na fidelidade. Você não despreze o Evangelho do Senhor que Ele tem deixado para a sua vida. Na hora que o pastor levar a palavra de Deus para a sua vida, não despreze. Pelo contrário, você recebe e utilize ela de maneira em que o seu coração possa se resplandecer, em que o seu coração possa entender e receber como algo que foi confiado a você. Você precisa entender que essa palavra foi confiada a você, que essa palavra foi confiada a mim, foi confiada a cada um de nós, para que nós possamos levar o Evangelho da salvação, para que nós possamos usar essa palavra para o nosso fortalecimento. Precisamos mostrar para as pessoas que nós temos o longânimo do Senhor em nossas vidas. Se você não está conseguindo, peça para que Deus mostre. Se você não está conseguindo esse ânimo, peça para que Deus transforme a sua vida. Você precisa transformar o seu coração. Você precisa
pedir o conforto de Deus na sua vida. Você precisa fazer com que a glória de Deus habite sobre o seu coração. Porque isso foi um mandamento. É um dos mandamentos. Um dos mandamentos que ele passa para Timóteo. Esses são os mandamentos que Paulo passa para Timóteo. Que ele milite por boa milícia. Militar, irmãos, é algo que ele precisa lutar, né? Ele precisa guerrear, ele precisa lutar. Então, você precisa militar, você precisa lutar para conseguir. Mas você tem diversas formas de lutar. Você tem que lutar pela boa milícia. Você tem que lutar pela boa milícia, conservando a fé, a consciência. Então, dessa forma, você vai conseguir crescer na vontade e no Evangelho de Deus, transformar a sua vida, renovar o seu coração, fazer com que tudo que está à frente de você seja renovado. Então, que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações, que Deus possa transformar nossas vidas e fazermos entender cada vez mais a vontade dEle. Que Deus transforme nossos corações e venhamos estar diante da presença dEle. Em nome de Jesus, obrigado a todos. Amém.